aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Sete Podcast, uma iniciativa do Jornal Alto Uruguai para conectar você com muito conteúdo, profissionalismo, através das nossas redes do jornal O Alto Uruguai. Hoje eu estou recebendo uma dupla aqui que vai ser entrevistada por mim, as meninas da Girardi Fonoaudiologia. Sejam bem-vindas as minhas convidadas, a Daniele Girardi e a Débora Girardi. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Tudo bem, Henrique? Tudo bem aos ouvintes do Jornal Alto Uruguai? É um prazer estar aqui com você hoje, conversando um pouquinho sobre nossa clínica. Isso mesmo, muito obrigada pelo convite. A gente gosta muito de estar aqui no Alto Uruguai e é sempre uma conversa muito agradável, né? Então, muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai conversar bastante. A gente já estava aqui no momento de bastante conversa que antes da gente começar a gravação e agora a gente vai seguir isso. Meninas, para iniciar, eu queria saber como começou esse contato de vocês, quando foi o início. Vou seguir na área da fonoaudiologia. Já. Né? Vamos deixar ela que Eu sou começou mais primeiro. velha, né? Então, quando estava na época, né, de fazer vestibular, Henrique, eu comecei a estudar as profissões. Na época, a gente não tinha essa tecnologia, esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então, era em livros e revistas que a gente ia Sim. conhecendo as profissões, assim, mais profundamente. E eu sempre tive um carinho muito grande, quando era criança, de ir junto com a minha mãe fazer visitas na APAE, aqui na cidade. E aí eu comecei a entender o que era ser fonoaudióloga, né? O que era fonoaudiologia. Quando fiz o meu teste vocacional, na época, a psicóloga disse que, né, que seria uma ótima profissão. Aí, então, eu fui estudar e sempre me identificando muito com essa questão da comunicação. E quando fui para a faculdade, aí eu descobri que era isso mesmo que eu queria, né? Foi ali que despertou, então, essa vontade de seguir nessa profissão. Isso mesmo. Dani. Isso, e eu então, como nós temos uma diferença, né? Quando eu fui para a faculdade, quando estava ali na época de decidir o que eu ia, né, o que eu ia estudar, eu tinha duas opções, assim, três. A primeira delas era o que nós estávamos há alguns minutos atrás falando, que é a parte de jornalismo, que eu gosto bastante. Eu brincava que eu queria ser que nem a Ana Amélia Lemos, da RBS, igual a Fátima Bernardes, do Jornal do Nacional. E eu sempre gostei muito de falar, sou muito falante, muito comunicativa. Então, essa era uma ideia. Mas eu também sempre gostei muito de ajudar, né? Então, eu sempre penso que eu sempre gosto de poder auxiliar de alguma forma, que as pessoas que cheguem até mim, eu consiga servir de alguma forma. E um pouco influenciada pela Débora também, né? Porque eu via que a Débora era muito feliz, trabalhava um monte, sempre gostei de estar em movimento. Eu via, ela nunca reclamou, sempre, né, olhando para ela, eu pensava, não, deve ser muito legal. E daí, com o apoio de todo mundo lá de casa, então eu prestei vestibular para fono e também na época eu fiz vestibular para terapia ocupacional no IPA em Porto Alegre na época. Sim. E eu passei nos dois. E aí a Débora, eu lembro que a Débora disse: as duas profissões são legais. Uma nós vamos trabalhar junta, mas a terapia ocupacional nós também podemos trabalhar junta, né? Mais ou menos me explicou na época a terapia ocupacional era bem recente, assim, sabe? Quase ninguém sabia o que um terapeuta ocupacional fazia, né? Enfim. Mas como vendo ela e também a facilidade de eu fui a Santa Catarina estudar, eu acabei optando pela fono. E fui. E então eu fui aluna das professoras que foram professoras dela, eu já tinha uma rede. Cursou na mesma faculdade. Cursei na mesma faculdade. Na verdade, a Débora iniciou em Porto Alegre, em Canoas, e transferiu para Santa Catarina, na Univale. Sim. E eu fiz o vestibular para terapia ocupacional para Porto Alegre, passei, mas fiz vestibular para a Univale em Santa Catarina e passei também. E acabei indo né, para Santa Catarina, ficava mais fácil, mais acessível, enfim, então o pai, a mãe, a Débora, todo mundo optamos então que fosse para lá. E aí fui e comecei a estudar. Né, e sempre me dei super bem. Eu não tenho tanta vergonha, onde me botava eu ia, sabe? E aí eu fui indo. Na metade do curso de fono, eu tive a oportunidade teve ali um processo que talvez eu poderia ter trocado para medicina ali, mas eu fui tão fiel ao que eu tinha escolhido e eu não queria dizer que eu não ia mais ser fono para Débora, nem para o pai e para a mãe. Sim. E também não quis deixar minhas professoras, sabe? E a minha professora, não, Dani, você vai ser uma ótima Continua. fonoaudióloga, continua. Continuei. E não me arrependo.
tá? Então, sigo até hoje e ainda bem que eu fiz essa escolha. Mas eu adoro comunicação, a parte de jornalismo também acaba sendo um hobby, assim, sabe? Mas que bom que na Fono eu consigo usar as duas coisas, né? A Sim. comunicação no geral, Faz assim, parte, né? né? Faz parte. Uma coisa linka com a outra. A Dani é bem falante, né? A gente tava aqui conversando antes da gente começar a entrevista e nós estávamos aqui debatendo como seriam as falas de hoje, né? Porque uma pessoa bem falante, a outra bem falante, a gente tava já pensando assim, como é que vai ser essa entrevista? Durante a graduação de vocês, meninas, teve algum desafio que vocês enfrentaram durante a graduação que vocês pensaram, ai, será que eu continuo? Será que eu paro? Será que ainda vou persistir, né? Talvez ou no aprendizado ou também Eu, pela profissão em si? na questão do aprendizado, não. Porque, assim como a Dani falou, eu queria muito, né, me formar, mas eu tinha muita saudade de casa. Eu tinha, assim, o apego da família, né? Então, assim, eu tinha aquela coisa assim, eu vou me formar e vou voltar, eu vou me formar e vou voltar. E aí, quando eu me via sozinha lá, então eu ligava para casa, eu pensava assim, falta pouco, ou ficava pensando quanto tempo faltava para mim vir para casa, para, né? Eu lembro que na hora de voltar, para pegar o ônibus para ir para Balneário, tinha que ir até, acho que era Palmitos, Palmitos? é. Uhum. Eu ia chorando de Frederico a Palmitos. E aí muitas vezes a mãe dizia assim, filha, mas tu quer desistir? Tu quer voltar para casa? E eu dizia que não, eu queria me Eu quero formar. seguir. Isso, então assim, acho que o meu maior desafio foi esse, assim, sabe? Ficar longe de casa. Pelo apego familiar. Isso. E aí, depois que eu me formei, então voltei, fonoaudiologia é um campo que, desde aquela época até hoje, tem muito, tem muito trabalho, tem um campo de trabalho muito bom, né? E eu me via, às vezes eu tinha que dizer que não a algum trabalho, algum atendimento. Então, quando a Dani veio, a gente começou a trabalhar juntas, eu fazia e ela fazíamos a mesma coisa. Com o passar dos anos, né, Dani, A não gente demorou conseguiu. muito, a gente foi vendo assim, não, mas o que que eu me sinto mais à vontade, o que que ela, e foi sendo meio natural, né, Dani? Uhum. Hoje a gente tem bem dividido os nossos atendimentos, mas eles se complementam, né? E uma socorre a outra. Isso. Então, quando a Dani tira férias, eu faço o trabalho dela. Quando eu tiro férias, ela consegue fazer o meu. Mas no dia a dia da clínica é bem dividido. O bom é que a clínica não fica, digamos assim, Desassistida. necessitada de ter alguém para suprir, né? Vocês duas conseguem suprir o trabalho da outra, se necessário. E como é a rotina de trabalho na clínica, a questão de atendimentos, porque vocês lidam com muitos casos, muitas vezes. Como é essa rotina lá? Não, é tranquilo o modo de dizer, assim, porque tem dias que é uma correria. Mas, assim, a gente tem bem, né, alinhado já os nossos dias de atendimento. Eu tenho alguns dias que eu não estou na clínica, né, que eu presto serviço fora. Então, mas a Débora tem a agenda dela, eu tenho a minha agenda. A única coisa que a gente sempre procura é que a clínica não fique desassistida. Se eu não tô, ela tá. Se eu não tô, ela fica, né? Então, assim, sempre tem uma ou outra, né? Para que o paciente que chegue ali encontre alguma resposta, né? Eu sempre digo, às vezes eu não vou conseguir executar exatamente o que a Débora faria, mas eu consigo resolver de alguma outra forma, ou consigo orientar, explicar, né? Então, esse é mais ou menos um combinado que a gente tem de cuidar as agendas para que sempre tenha uma, né? E os nossos trabalhos se complementam, porque eu, como fico mais na parte do diagnóstico audiológico, na realização dos exames, acaba que muitas vezes o meu paciente passa a ser o paciente dela, né? E muitas vezes o paciente dela precisa vir para mim, para um reteste, para um exame atual, né? Então, a gente se complementa. E acho que funciona bem. Tem dias que é uma correria, tem dias que é mais tranquilo, né? E nos dias que ela não tá, então assim, eu tô todos os dias. E tem dias que ela não tá.
é uma calma. Não entendi essa parte. Mas tudo bem. Aham. Então, assim, quando a Dani tá, Débora, percebo que a clínica parece que fica completa, né? Mas a gente tem isso bem dividido. Nós temos uma colega fonoaudióloga também que atende a parte de terapia infantil, que vem todas as quintas-feiras, a Jordana, faz um trabalho excelente, já está, então, fazendo parte do nosso time, né? Temos também a psicopedagoga, a Elisiane, que também... Então, assim, a gente tem um time que trabalha muito bem, assim, tudo bem organizado para que cada uma desenvolva o seu trabalho, né? Então, Eu aposto, Dani, que a Débora sente falta. Diz que você não tá, ela sente falta. Claro, né? Eu sou um tumulto, né? Um ela é um tendelzinho. trovão, ela é um trovão. Não, mas é que, como é que eu vou dizer? Acaba tendo mais fluxo, né? Porque é o horário de agendamento de exames. Sim. Então, acaba que tem mais. E eu atendo desde o recém-nascido até o idoso. Parte clínica, parte ocupacional. Então, passa pela clínica, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, que eu tô lá, todos os nichos de tipos de exame, de faixas Sim. etárias, de dificuldades, sabe? Então, é um movimento diferente, né? Mas... E eu, Henrique, eu gosto muito de receber, né? Então, eu gosto muito de cuidar dessa parte, assim, da clínica, do cafezinho, do bolinho, da bolachinha. Então, os pacientes da Dani vêm para fazer o exame e eu fico ali, assim, tipo a mãe, sabe? Aquela coisa assim, olha, quer um cafezinho, quer um chazinho, tem uma bolachinha. Não, e o detalhe, que a sala da Débora é ali na frente, já encostadinho na Ah, recepção, né? Então, eu gosto de receber, depois encaminhar o paciente. Então, assim, Às vezes eu tenho que dizer silêncio, que eu preciso que os bebês durmam. a Dani é mais Silêncio. operacional, É. né? Ela vai. E eu gosto dessa coisa do acolhimento. Hoje a gente tem um espaço na clínica que é ali a parte onde nós temos a copa, né? A gente está agora colocando um sofá, colocando mais uma outra parte para que também quando chegam pacientes como os bebês que vêm para fazer o teste da orelhinha ou bera-triagem, para que eles possam ficar num local mais silencioso. Então, assim, tudo eu vou pensando, sabe? é no detalhe. Eu vou Isso. dizendo para Dani, eu digo, Dani, e aí, então, até, Henrique, assim, eu me preocupo porque a gente recebe muitos pacientes da região, né? Então, eu sempre digo assim, olha, tem um micro-ondas aqui, tem, se precisar fazer um lanche, alguma coisa, pode usar aqui. Às vezes o paciente de outra cidade vem cedinho da manhã e o exame, o atendimento é mais tarde. Então, assim, nesses dias frios, Que é né? um tempo que a pessoa fica ali, né? E Isso, demanda dessa. então eu gosto disso, assim, de saber que as pessoas estão se sentindo bem ali, Estão né? confortáveis ali para esperar o momento do seu Isso. atendimento. Eu queria que vocês contassem agora um pouquinho de como funciona a questões das avaliações em determinados casos. Talvez vocês possam falar quais são os casos mais frequentes que vocês enfrentam ali na clínica, que vocês têm de demanda, para o pessoal poder entender um pouquinho de como funciona. Então, ali na clínica, a gente trabalha, né, basicamente com a parte de avaliação auditiva, avaliação audiológica e a reabilitação auditiva, né? Então, a gente realiza os exames desde o recém-nascido, né, com as triagens auditivas, que é o teste da orelhinha, inicialmente, o bera-triagem, e aí depois as avaliações audiológicas, audiometria tonal e vocal, imitanciometria, né? Emissões otoacústicas. Então, são exames para diagnóstico auditivo, né? E os nossos pacientes são, então, bebês logo após o nascimento, bebês com algum indicador de risco para deficiência auditiva, então, né? Alguma alteração que se teve no período gestacional ou logo após o nascimento, que faz com que aquela criança precisa realizar uma bera-triagem, né? Que hoje que é uma triagem auditiva mais completa, né? E pacientes com alterações auditivas, né? Muitas vezes prescrita por médicos, né? Avaliação de audiometria, tonal e vocal, imitanciometria. Pacientes que estão em quadro de investigação de perda auditiva. Hoje mesmo, eu tive um caso de um paciente, de um adulto jovem, de um caso de uma perda auditiva súbita, tá?
Então, esse paciente acordou, né, com essa sensação de ouvido tapado, de que não estava ouvindo de um lado, uma pressão naquele lado do ouvido, uma sensação estranha. O paciente conseguiu uma consulta com o médico especialista em ouvido, né, passou pelo otorrinolaringologista e já veio para mim para fazer as avaliações auditivas. Então, isso também é uma situação, né, de que a gente atende ali no dia a dia. Idosos, né? Então, pessoas com investigação de perda auditiva. A gente sabe que com o passar dos anos, a perda auditiva ela é uma realidade, tá? Então, todo mundo, vamos dizer assim, ou quase que todo mundo, com o passar dos anos vai sofrer um declínio auditivo. E hoje, o que a gente pede é que a qualquer situação de desconforto, sensação de que está ouvindo menos, não precisa ter uma certa idade, não precisa ser um idoso, sabe? Que se procure a avaliação médica, enfim, um exame, né? Um fonoaudiólogo, para que se possa fazer o exame e já começar a intervir, né? Então, não se tem... Antigamente, a gente tinha aquela sensação de que só ficava com surdez, só tinha uma deficiência auditiva quem era velho, que já tinha uma certa idade, os Sim. idosos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos paciente criança de 6 anos, recém-nascido, 12 anos, adultos de 30, 20, 50, 60, né? Então, que já tem perda auditiva, que muitas vezes já usam um recurso, uma tecnologia, né? Um aparelho auditivo. Então, basicamente, ali comigo na clínica é feita toda essa avaliação auditiva. Outro nicho que a gente atende também é a parte de avaliação auditiva de trabalhadores expostos a níveis de ruído e pressão sonora Que às vezes são bem elevado. grandes. E isso, né? Então, hoje toda empresa que tem o risco, né, nos seus laudos de ruído, presença de ruído e vibração constante na jornada de trabalho, o funcionário, o trabalhador tem que ser submetido a exames, né? Então, a gente faz toda essa parte de exames também, e as empresas que querem, né, e que necessitam toda a parte desse controle audiológico também, e programas de conservação auditiva. E aí, então, a gente realizando, né, toda essa parte de exames, chega um momento que muitas vezes, então, a perda auditiva já acontece, já existe, ela é do tipo sensório neural, que a gente fala, que não se tem muito o que fazer, e o recurso para que essa pessoa possa ouvir melhor é o aparelho auditivo. E aí entra a demanda que a Débora atende. Até a gente, o dia que foi lá no consultório fazer a nossa primeira entrevista com vocês, logo que eu entrei no jornal, eu lembro que eu fui na sala da Débora e a Débora mostrou, né, os modelinhos dos aparelhos. Isso. Aí eu entro nessa parte de reabilitação auditiva. Então, desde a primeira adaptação, depois assim, por quê? Quando você chega no momento de fazer o uso de um aparelho auditivo, não é só um equipamento, né? Não é só um aparelho. Você devolve convívio, você devolve os sons, você devolve a integração na família de novo, porque por algum motivo a pessoa às vezes está deixando de participar de algumas reuniões, está deixando de ir a festas, porque tem um constrangimento de estar ouvindo menos e acaba tendo um isolamento, né? Então, a gente trabalha nessa parte também de explicar que o aparelho auditivo ele precisa de uma adaptação. Então, o paciente, sempre que ele chega na clínica para né, comprar, vamos supor assim, um aparelho auditivo, a gente faz um período de adaptação. Os nossos pacientes, os nossos clientes, sempre eles passam por um período de teste domiciliar. Então, a gente explica, mostra os diferentes tipos de aparelho auditivo, por que aquela perda tem indicação desse determinado modelo. Eu sempre gosto de explicar os níveis de tecnologia. Hoje em dia, a gente consegue regular o aparelho pelo celular. Tem alguns que têm conexão direta, tem aparelho com pilha, tem aparelho sem pilha. Então, eu gosto que a família, né, junto com o paciente, decida qual o aparelho. Aí vai levar para casa, vai ir para o ambiente que tem Convive diariamente? isso. E aí, assim, ó, eu digo, olha, vai para festa, vai na igreja, vai no culto, vai em lugares que você está prestando, que tem... observando que tem dificuldade para fazer esse teste. Aí, se você vai adquirir o aparelho, você já sabe como que vai ser. E é muito importante esse período depois, porque você colocou o aparelho, você vai precisar de revisão, regulagem, e isso é o que a gente
faz lá na clínica, que é o que eu faço no dia a dia. Então, os pacientes usam aparelho há 1 ano, há 2 anos. A gente costuma pedir uma revisão a cada 6 meses, né? Para que a gente saiba que o aparelho está funcionando, que o paciente está ouvindo bem. E aí, outra demanda que eu atendo na clínica são as alterações de fala, Uhum. de voz e de deglutição que envolvem pacientes adultos e idosos, né? Então, assim, pós um AVC, pós um trauma, pacientes que têm alguma alteração vocal por um nódulo de prega vocal. Então, assim, essas alterações que acometem adultos e idosos, né? Às vezes a pessoa quer melhorar a oratória, né? Então, a gente também trabalha com essa parte. E aí, a nossa colega, a Jordana, né? Que atende a parte, então, de atendimento infantil. Muito bem. Agora, pensando um pouco também na questão das consultas, porque a gente sabe que às vezes as pessoas só procuram quando tem um determinado problema. Mas qual seria o indicado, digamos assim, ter uma periodicidade, perdão da palavra, para ter a consulta? Isso, então assim, a gente sempre orienta que em qualquer sinal desconfortável ou qualquer sensação diferente relacionada à audição, que se procure, né, uma orientação. Às vezes a pessoa tem a sensação do ouvido tapado, às vezes a pessoa parece que está escutando um zumbido, um grilo. Ah, eu tenho um grilo que apita no meu ouvido. Eu boto o celular desse lado e boto desse eu escuto desse não, Sim. tá? Então, assim, o volume da TV tá bom para todo mundo, mas eu não tô ouvindo nada, né? Então, essas situações de alerta, assim, em que tu começa a sentir algumas dificuldades, a gente indica que se procure né, uma avaliação. Mas também, a gente pode e orienta que pessoas que queiram avaliar a sua audição possam estar fazendo uma audiometria, tá? A audiometria tonal e vocal, ela não é um teste invasivo, ela não é um teste que vai causar danos para o paciente, tá? Então, quando a gente vai fazer uma audiometria, eu vou observar o meato acústico externo do paciente, vamos ver se ele tá em condições, se tem um excesso de cera, de secreção, ou se não tem nada, enfim, vou relacionar com a queixa do paciente e vou executar o exame, tá? E assim, a qualquer sinal de desconforto. Mas, por exemplo, hoje em dia, a gente já tem, né, algumas pessoas que fazem aqueles check-up, que a gente diz, Sim. assim, que é bem comum as pessoas dizerem, eu vou fazer todos os exames. A audiometria pode estar incluída nesse check-up, para aferição da audição daquele paciente. Geralmente anual, né? Ou pacientes que têm algum histórico, alguma coisa assim. Às vezes a gente vai pedir semestral, enfim, ou só para tirar uma dúvida, tá? Mas qualquer sinal de desconforto já pode estar realizando uma audiometria. É bom para o paciente ter essa segurança também, porque assim vai acompanhando, né, a evolução. Às Isso. vezes pode ter algum problema, já identifica antes que possa ter um agravamento. Isso. Então é bom ter essa Uhum. periodicidade. Agora saiu certo a palavra das consultas. Para quem tá acompanhando esse episódio, meninas, vocês são irmãs, vocês convivem juntas, não somente na rotina da clínica, mas também em casa. Como é trabalhar juntas e ter esse entrosamento dia a dia? Tranquilo, é bem tranquilo. tranquilo. A gente se dá bem, assim. E é que nem tu falou, a gente trabalha juntas e a gente mora No mesmo prédio. no mesmo prédio. Então, a gente tá sempre juntas. Só que tem que chegar em casa, porque eu poderia chegar em casa e ir reto pro meu apartamento, mas eu tenho que dar uma passadinha na Débora, dar oi pro Miguel, né? Sim. Já é rotina, dar boa noite pro Miguel, né? Que é o meu sobrinho, meu afilhado. Então, querendo ou não, a gente acaba indo na casa da Débora, né? Então... Eu fui a primeira que fui morar nesse local, né? Depois veio a Dani, o pai e a mãe. Então, assim, a minha casa é meio a área social, assim. Salão de Todo festa. mundo passa ali. E é estranho quando o pessoal não passa, né? Então, todo mundo passa por ali. Mas, claro que tem dias que, às vezes, a gente não tá Bem, bem, né? enfim. Porque, então, De assim, momentos, né? isso é... Todo mundo respeita.
suspeita, né? Isso. E eu e a Débora já sabemos, né? É, lá Quando no- uma tá no polo positivo, a outra no polo negativo, cada uma no seu quadrado. Na clínica a gente funciona bem. Eu acho que essa divisão de tarefas, assim, eu tenho plena confiança no que ela faz. E eu sei que ela também tem no que eu faço. A gente confia uma na outra. E também sabe, né, que nem a Dani disse, quando uma não tá legal. Então, assim, respeitar. A minha sala é lá na frente dela, é lá nos fundos. Mas a minha é estrategicamente, porque eu preciso de silêncio, Sim. tá? Isso, é. Então, mas eu acho que é bem tranquilo, assim. A gente não briga, né? A gente não briga. A gente tava conversando antes de começar, né? Que briga não rola, né? não, é. Mas elas sabem se identificar. Tipo, É. não tô bem. Tá, É. vamos deixar ela respirar, ela ter o momento dela, depois a gente A volta. Dani é mais agitada. Eu, assim, fico mais contida. E aí ela sabe que quando eu não tô bem, eu não sou muito de falar. Ela já extravasa mais, né? Então, isso é uma característica de cada uma, Sim. né? Acho que meio que a gente funciona num equilíbrio, assim, né? Mas é tranquilo, brigar a gente não briga e cada uma... A gente já sabe se entender, às vezes só nela chegar na clínica, no bom dia dela, eu já penso, e aí tem. Tem alguma coisa, eu acho que Mas não tá daí eu certa. fico na minha sala, vou atendendo a minha agenda, ela vai atendendo a dela, e daqui um pouco passa. É tranquilo. Muito bem. Meninas, pensando agora um pouco na evolução que a tecnologia tem, e principalmente nos equipamentos que estão vindo hoje em dia com muito mais funções a fim de trazer, não somente para vocês como profissionais, mas como para o paciente, uma exatidão melhor de algum problema que possa ter. Como vocês veem essa inovação da tecnologia e como vocês aplicam isso também no trabalho de vocês? Na verdade, assim, na clínica, a gente está sempre buscando o novo, né? Sempre assim, às vezes eu digo para Dani, como sempre foi assim, né, Dani? Eu digo, saiu um equipamento, nós vamos ter aqui. Então, tipo, financiamento no banco, aconteceu de semana passada um equipamento, né, teve uma queda de luz, o equipamento não estava funcionando bem, a Dani já estava toda preocupada, eu falei, vamos mandar para assistência e qualquer coisa a gente vai comprar outro. Então, assim, ali o serviço tem que ser o melhor. Os equipamentos são, né, são das gente- marcas mais confiáveis na nossa área. É algo Sim. bem específico, né? Não é uma coisa que eu vou ali na loja e consigo comprar. É tudo importado, a empresa brasileira importa, vem de fora, né? E então a gente mantém todos eles sempre em dia, calibrações com a empresa de referência, sempre para tentar oferecer a maior precisão possível para o exame do paciente. Se tem uma coisa que me deixa mais feliz, assim, é quando eu consigo entregar o melhor exame. Eu não gosto de exame mais ou menos, exame pela metade. Que vai te sabe? deixar naquela dúvida. Eu não gosto, sabe? Então, assim, o exame para mim tem que ser limpo, tem que bater com a queixa do paciente, senão eu retesto, eu peço para vir de novo, sabe? Então, assim, me dói muito quando eu vejo avaliações assim, porque assim, ó, dependendo, assim, o fonoaudiólogo que trabalha com a audiologia, muitas vezes o nosso exame é direção para algum caminho, e eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar um médico, vamos supor assim, submeter um paciente a uma cirurgia por causa de um exame errado, sabe? Então, assim, ó, é uma responsabilidade. muito Eu não posso dizer para aquela mãe que talvez aquela criança não esteja ouvindo naquela orelha, porque o meu equipamento era mais ou menos. Não tem mais ou menos. Sem ter aquela certeza. Sem ter aquela certeza. Então, assim, ó, tem que estar sempre tudo funcionando redondinho. Eu testo em mim, eu testo na Débora, eu chamo as crianças da Débora para testar neles, sabe? Então, assim, tem que ser... o exame, para mim, tem que ser 100% fidedigno. Eu preciso entregar o melhor para aquele paciente, porque aquele médico que vai avaliar aquele exame, que vai submeter a uma cirurgia, ou que vai mandar para o uso de um aparelho auditivo, ele tem que ter certeza naquilo que eu entreguei. Da mesma forma que quando eu avalio a audição de um trabalhador, que eu costumo dizer assim, a audiometria, ela é a ferramenta que a gente usa para avaliar.
Tanto a audiometria clínica como a ocupacional. Mas a audiometria boa, ela é uma só. Não importa se estou avaliando a audição de uma paciente clínica ou de uma audição de um trabalhador. Eu preciso saber se aquilo ali está interferindo na audição dele, se aquele exame é coerente, se aquilo ali no futuro vai causar um problema, sabe? Então, assim, eu tenho maior cuidado. E eu não faço distinção nenhuma, porque existe uma diferença, às vezes, eu só faço ocupacional, então eu faço assim. Não é. Tem que ser redondinho, áudio é áudio. Não importa, só muda a finalidade, a execução do exame tem que ser perfeito nas duas, né? E também acho que dá para falar de tecnologia, Débora, que tu vai buscar tecnologias novas então, agora. Assim, a gente trabalha com uma marca de aparelhos auditivos já há alguns anos. E, assim, lançou no Brasil, já tem na clínica, sabe? Agora, em agosto, a gente tem lançamento em Porto Alegre, dia 7 de agosto. Aí é assim, vai e eu já tenho que trazer junto, sabe? Vou ir buscar esse aparelho já. Isso, então, hoje a gente tem tecnologias que há 20 anos atrás, quando eu me formei, não tinha, né? Lá, quando estava na faculdade, os aparelhos eram uma tecnologia, eles eram analógicos, né? Sim. Hoje em dia eles são digitais e quantidade de canais e tecnologia, acesso ao celular, transmissão, conexão simultânea. Então, assim, o que tem de melhor? E a gente sabe que a tecnologia tá... eu sempre digo assim, eles estão lançando agora, mas eles já têm tecnologia para o próximo lançamento, Com né? certeza. Buscar inovar o que eles estão trazendo ali agora. Isso. Então, assim, os nossos pacientes aqui que chegam até a clínica, eles sempre têm o melhor. Eu gosto de mostrar, olha, nós temos esse modelo, nós temos esse, nós temos esse. Esse aqui você vai receber essa tecnologia, então isso me dá segurança. E assim como eu te disse, da questão do paciente experimentar, né? Então ele pode começar experimentando uma tecnologia mais básica e pode ir ao nosso top de linha, né? E aí ele consegue perceber essa diferença. É que também se enquadra na rotina dele, né? Porque às vezes Uhum. você vai da tecnologia mais básica, às vezes não se enquadra com o que a pessoa faz, então tem que buscar algo um Isso. pouco a mais, digamos assim. Isso aí. Então, é muito bom saber que as pessoas encontram o que tem de mais atualizado na clínica. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, né, Dani? Porque às vezes a gente tá aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, longe da capital, enfim, e às vezes Sim. as pessoas pensam, mas eu vou comprar lá em Porto Alegre, porque lá tem o que não tem aqui. Não, o mesmo aparelho que tem lá em Tá Porto Alegre aqui. tem em Frederico, sabe? E a gente tá aqui, com assistência aqui, né? Então, às vezes, vai ter que viajar até lá, né? Então, E eu acho que nesses anos, assim, eu tenho a gente tem, né, mas eu que tô ali, eu já observo esse retorno muito positivo, sabe, de alguns pacientes que usavam o aparelho, que adquiriram em outros locais, assim, em outras cidades, né, assim, de capital e tal, e que agora vem dizer assim, não, agora eu quero comprar aqui, sabe? Sim. Então, eu acho que isso vem dessa nossa forma de trabalhar, de atender, de mostrar que o que a gente faz aqui é de excelência, né? Até porque o paciente, se compra fora, ele fica à mercê, por exemplo, de uma assistência ou algo do gênero, vai ter que ir até lá Isso. buscar. E daí, às vezes, não tem Uhum. condições, às vezes não consegue ir. Por Uhum. exemplo, precisa com urgência. Como é que vai sair daqui a Porto Alegre, tipo, do nada? E o paciente que precisa ouvir, ele tem pressa, né? Então, assim, você usa um aparelho auditivo, é sábado à noite, seu aparelho estragou, você tem um compromisso no domingo de manhã, Vai o nosso precisar. telefone tá aqui, sabe? Não, já, vamos dar um jeito. O paciente já aconteceu de pacientes estar saindo de férias. Débora, e agora o que que eu faço? Não, vamos dar um jeito já, vamos solucionar. Se a gente não tem como consertar, a gente tem aparelhos para emprestar. Então, isso é um compromisso, né? O bom é que tem essa assistência ali na clínica e vocês passam essa segurança pro paciente. Tipo assim, estragou o final de semana, férias, como foi mencionado, estamos aqui. Vamos dar um jeitinho de poder encaixar esse paciente para que ele volte a ter esse benefício de ouvir bem. E os feedbacks? Quando vocês recebem feedbacks dos pacientes, como é para vocês
ouvir o paciente dizer assim, eu voltei a escutar bem, tô me sentindo bem. Como é pra vocês? É maravilhoso. Aí é por isso que vale tudo É. a correria do dia a dia, né? Essa semana uma paciente me disse assim, meu Deus, eu esperei tanto, porque eu achava que eu não ia me adaptar e eu coloquei o aparelho e tá maravilhoso. E agora as pessoas falam bem baixinho e eu escuto. Ou assim, às vezes a gente traz as questões assim, então, da família. Agora eu escuto meus netos, eu tô indo e tô voltando a fazer tal atividade porque agora eu escuto. Antes eu não estava indo no grupo porque eu estava com vergonha de pedir para eles repetir. E então, assim, o aparelho auditivo, ele tem muitas funções, né? Readaptar a sua audição. E hoje a gente percebe muitos pacientes têm, junto com a queixa da perda auditiva, eles relacionam a questão do zumbido, né? Um trabalho que é feito muito associar o uso do aparelho auditivo também para tratar essas questões do zumbido. Então, os pacientes às vezes dizem assim: o meu zumbido sumiu, eu estou escutando bem, mas às vezes a perda auditiva nem era tanto o que ele nos trazia como problema, mas mais a questão do zumbido, daquele barulho. Eu tava ficando louca com o zumbido e agora não tenho mais. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Assim como a Dani falou, eu me realizo, né? Porque a gente devolve, não é a audição normal, né? Eu sempre gosto de falar isso, deixar claro, é um equipamento, é eletrônico, mas assim como a gente usa óculos, a gente adapta o aparelho auditivo. E aí tudo a gente se acostuma, né? É um Talvez processo. tenha algum desconforto, mas é algo de se acostumar. Como a gente se acostuma com várias coisas que a gente vivencia hoje em dia, tudo são fases e a gente E uma aprende. coisa que também, assim, eu acho que complementa essa nossa realização é porque nesses 20 anos de formada, em torno de 18, acredito que eu já trabalho com aparelho auditivo, e nesses 18 anos eu tenho pacientes que nos acompanham, que se transformaram em amigos e que hoje a gente pensa assim, faz tempo que a paciente tal não vem, será que ela tá bem? Aí quando... Você manda uma mensagem. Isso. Então, assim, a gente acaba criando um vínculo de amizade, né? Com muitos pacientes que dão esse retorno e que tem pacientes que dizem assim, olha, Débora, assim que tiver uma tecnologia nova, eu quero conhecer. Então, a gente chama até para ter o feedback deles. Sempre que tem lançamento, como vai ter agora em agosto, os primeiros aparelhos, eu chamo alguns pacientes que eu sei que podem me dizer se realmente é aquilo que Tá entregando o que promete. Isso aí, porque é eles que nos dizem, né? Muito bem. Teve algum momento na trajetória de vocês duas que marcou como profissionais? Que vocês pensem e digam assim, esse momento eu não esqueci. Já tiveram várias, assim, tem dias, às vezes, que é uma correria, assim, sabe? Agenda cheia, eu atendo vários lugares ao mesmo tempo, mas daí, às vezes, a pessoa agradece ali o teu atendimento, né? Ou tu facilita, porque eu sempre penso assim, às vezes eu não consigo resolver o problema do paciente, mas eu procuro fazer o melhor possível. Sabe, eu procuro orientar da melhor forma, da melhor maneira aquele paciente, né? Então, às vezes as pessoas agradecem até o trato que a gente teve, sabe? Porque às vezes não é simples fazer uma audiometria numa criança de 4 anos de idade, que tem dificuldade em ficar sentada, que a mãe já foi em todos os lugares possíveis do mundo para tentar fazer audiometria. Eu acolhi aquela criança, eu coloquei no colo, eu sentei junto, eu botei o fone na minha orelha, eu botei o fone na orelha da mãe, eu botei no dela. Transmitir aquela confiança. E assim eu fui construindo. Eu já tive mães que saíram chorando, tipo assim, de agradecer
agradecimento que dessa vez deu certo, sabe? Correram o estado para tentar fazer uma audiometria e não conseguia. Coisas simples, assim. Outras coisas também, eu trabalho na parte da parte ocupacional também, gosto bastante de acompanhar a saúde auditiva de funcionários, de colaboradores que estão lá na ponta da linha da produção, sabe? Num trabalho exaustivo, mas ali eu tô sempre pronta para fazer o exame, para acolher, para entender o que se tá doendo, o que se tá puxado, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas vêm e dizem, ai, ainda bem que era o meu dia de fazer audiometria hoje, que aqui eu gosto de conversar. Cara, né? Ele vem e fica 5, 10 minutos ali comigo, mas ele gostou de vir ali conversar, né? Então, Débora, a nossa paciente, a dona Tereza, que vem, ela, às vezes, o aparelho dela não tem nada, mas ela vem, né? Ela vem tomar um cafezinho. Ela vem tomar um cafezinho. Ela se sente à Aham. vontade. Eu acho que Aí, isso também é um diferencial, né? Que tu tem que passar pro isso. paciente. E aí, nessa outra atuação dentro da clínica, que é a reabilitação da fala, da voz, da deglutição, a gente encontra muitas histórias também de superação, sabe? De pacientes que voltaram a falar, de pacientes que não estavam conseguindo engolir, que voltaram a se alimentar via oral. Então, assim, são muitas histórias. Quando eu atendia crianças também, então, assim, a gente tem... eu acho, eu falo assim, hoje eu olhava ali no Instagram uma postagem que dizia assim, abençoada. E eu penso assim, o quanto abençoada eu sou que eu faço aquilo que eu gosto. E é o meu trabalho, né? Então, assim, só que claro que tem dias que não é sol todo dia, né, Sim. Henrique? Então, tem dias que a gente quer largar tudo, tem dias que você não conseguiu entregar o teu melhor ou alguma outra coisa pessoal e tu diz assim, ai, não quero mais, aí vem alguém e te diz assim, ai, muito obrigada, a família te agradece, a gente recebe muito mimo, assim, de fruta, Bolacha. Bolinho. Então, assim, daí eu sempre digo assim, ai, Deus, é Deus me dizendo Mostrando. assim, calma, Tá no caminho. respira. Tu tá no É, lugar certo. e eu acho que a gente tem esse equilíbrio, assim, de saber que não é flor todo dia, e isso é uma questão também de maturidade, né? Mas que as outras pessoas, até eu digo assim, mais nova, porque já aconteceu de ir lá há uns anos atrás, quando ainda não tinha Dani, dizer assim, não quero mais ser fonoaudióloga, não tô dando conta, não sou boa, não consigo fazer tal coisa. Aí, daí, depois de um tempo, você percebe, não, mas eu fiz, eu consegui. Então, São vários questionamentos que É. surgem, né, durante tanto a formação ao profissional, uhum, porque tu para e pensa, será? Será que eu É. continuo? Porque, hoje eu não tô bem, não É. quero mais. Mas uhum, daí vem momentos como esse e você olha e diz assim, tô no caminho certo. E daí, o que eu vou fazer, né? Se eu não for Sim. fonoaudióloga, eu fico pensando assim, porque né? Se eu não laudar um exame, que outra coisa eu sei fazer, né? Então, eu não sou A boa. Dani, a gente já poderia dizer que ela estaria lá num campo de futebol lá, né, entrevistando o Poderia pessoal, ser. talvez. Poderia ser. mas é isso, assim, eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa, né? E eu acho que a gente procura entregar o melhor, né? Quantos anos de profissão, Débora? Eu me formei em 2013, então esse ano vai dar 22 anos? Isso. 22. 22 E a anos. Dani? Eu, em dezembro, vai fazer 13 anos. Eu em Olha dezembro só. 22. Mas eu tô nova, eu tô... Não. 13 anos já. 13 anos. Passa. Não, tu olha, né? Tu pensa assim, cara, 13 anos na mesma profissão, seguindo, entregando o profissionalismo. E sempre tem coisa para estudar, e sempre Sim. tem Sempre. aparelho Até uma novo coisa, para querer. é uma coisa que eu ia perguntar, porque a gente falou um pouco da tecnologia, mas a questão de cursos, de palestras, enfim, outras coisas também entram nessa dinâmica. Isso. Eu até agora estou fazendo um curso. Eu tenho uma especialização em audiologia clínica, ocupacional, uma em fonoaudiologia do trabalho, e eu estou fazendo um aprimoramento master em diagnóstico audiológico
e eu vejo que sempre tem coisa para aprender, sabe? sempre. Eu sempre, depois da aula, a Débora já sabe que eu chego na clínica e digo, vamos mudar os padrões aqui, altera a anamnese, sabe? Vamos inserir um protocolo novo, porque sempre a audiologia, tem muitas coisas da audiologia que eu sigo até hoje, que eu aprendi lá na faculdade, que não mudam. Sim. Mas assim, sempre tem alguma coisa para acrescentar, sabe? Sempre mudou a forma de escrever um parecer, alguma coisa assim, um laudo que um autor achou melhor desse jeito, o outro achou daquele outro. Assim, eu sempre procuro, né, seguir os embasamentos teóricos, mas eu também tenho muito o meu ponto de vista daquilo que eu acredito, porque eu penso assim, tu falar de audiologia, de um parecer, de um laudo, de uma perda auditiva, se tu não faz perda audiometria só olhando um livro, qualquer um daqueles autores pode referenciar, mas ali, com a queixa do paciente, com tu vendo a resposta, tu calculando, tu botando o valor, tu somando, tu vê que tu tem que confiar no teu também, Sim. sabe? E aí, muitas vezes, assim, ó, no início até, eu discutia muito comigo mesma, eu dizia, mas pelo autor se encaixaria nisso, mas a queixa dela não bate, é isso, é isso, é isso. E eu provei por A mais B que eu tava certa, sabe? Que hoje já tem outras formas de tu... Então, a gente tá sempre procurando evoluir, né? E Estudar. quando ela fica em dúvida, por Eu mais que hoje eu não pergunto. faça Ela te mais, chama. Sim. ela me chama. Aham, E daí sempre. aí eu Débora, tu falo, acha? eu sou a fono raiz daí nessa parte, Aham. né? Porque daí eu digo, não, eu acho que é assim. Então, assim, a gente troca muito, mesmo sempre não, pergunto. não Olha, como é que fazendo. pode um conduto auditivo assim e ter essa resposta? Não dá, não Não dá. tem, Daí a algo não Débora tá diz, batendo. tá, mas tu lembrou daquilo? Daí, sabe? Então, assim, nós estamos sempre aprendendo, assim. Eu sempre quero... É o que eu digo, eu sempre quero oferecer o melhor para o paciente. Que ele saia com o melhor exame dali, com o resultado correto. Se precisar um reteste, sabe? Se precisar avaliar novamente em outras condições, enfim, eu tô sempre disposta para que eu tenha certeza, porque eu digo assim, depois que eu botei meu carimbo, tá carimbado, Não adianta mais, né? né? Como tu falou, né? Se tu não entregar uma certeza, né? Às vezes pode ter um prejuízo, digamos assim. Embora às vezes na audiologia a gente tenha muita subjetividade, né? A audiometria é um teste subjetivo. Eu dependo daquela resposta. Por isso que hoje a gente já consegue ter outros equipamentos, assim, que às vezes o paciente vem para fazer uma audiometria e eu fico na dúvida, não bateu a resposta porque ele tá me relatando, eu não sei. Eu faço uma emissão autoacústica, sabe? Porque eu sei o que aquilo vai me responder, sabe? Então, assim, tu ter possibilidades de testar de diagnósticos diferenciais é bom também. Hoje, ali, com nossos equipamentos, a gente já consegue fazer isso. Sempre ponderando alguns exames, né? Eu sempre gosto de falar, assim, que a gente só faz com requisição médica, tá? Por exemplo, o exame de imitanciometria é um exame que eu só faço após avaliação do conduto da orelha, enfim, do quadro clínico do paciente. Porque em determinadas situações ele pode gerar um desconforto, um outro trauma, então eu tenho esse cuidado também. A pessoa acha que tem que fazer. Não, a audiometria a gente consegue fazer, não vai te trazer dano nenhum, mas a imitanciometria o médico precisa avaliar a necessidade. Mas a gente sempre procura fazer o que dá para tentar chegar mais perto do resultado, mais preciso. E quando eu não consigo, quando não é para mim, a gente encaminha, se Sim. E entra em precisa. contato com os Entra médicos em contato com os também. médicos, né? Aqui a gente, né, meu Deus, tá sempre trabalhando junto com o otorrino, sempre aprendendo cada dia uma coisa, assim, sabe? E isso vai te dando certeza nesses 13 anos, Henrique, para te saber aquilo que tu tá escrevendo. Sabe? Pra te saber aquilo que tu tá colocando Sim. lá. Porque, eu discuti com o médico também acha, ele também visualizou isso. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Então, eu acho que a gente sempre procura ofertar o melhor, o mais atual e o mais correto, preciso possível. E o bom de ter uma rede de contatos, né? Algo que talvez sim. vocês não consigam solucionar, mas vocês contatam um outro Sim. profissional, tipo, olha, nos ajuda aqui, como é que tá? Será que é isso? Né? Só pra ter um embasamento melhor, digamos assim. E agora eu vou fazer uma pergunta que tá aqui no meu roteiro. O que mais vocês admiram uma na outra? Eu admiro na Débora a força que ela tem de não deixar a peteca cair. Olha aí, ó. Tá? Pode estar caindo o mundo.
A Débora segura com as mãozinhas dela, sabe? Olha aí, ó. Olha aí. Então, enquanto eu já chutei todos os balde bacia, Que tinha pote ali. que tinha na frente, ela tá lá. Não, vai dar tudo certo. Corajosa, porque eu sou corajosa para algumas coisas, mas não para tudo, sabe? E a Débora é corajosa. Se ela bota uma coisa na cabeça dela, pode saber. Se ela disser que amanhã vai ter um aparelho rosa lá na clínica, passa Vai lá amanhã ter. que vai estar lá, sabe? Se não tem, ela vai lá e E a pinta um. Débora é uma... A Débora dá conta de tudo. Ela é a CEO da clínica, né? Do financeiro, E a Débora administrativo. Olha, né? ele tá A Débora emocionada. A Débora tem duas, Dom Miguel e a Mariana, então a gente tem o pai e a mãe, que a gente auxilia bastante, então a Débora dá conta da clínica, da família, da casa, das crianças e ainda auxilia no suporte com o pai e a mãe. Então, assim, às vezes eu quero sair correndo. Eu digo pra ela, eu vou tapar os ouvidos, não tô ouvindo, não tô enxergando, não tô vendo nada. E ela dá conta de tudo. E ela nunca desistiu. E nem tudo foram flores, né, Débora? A gente mudou, a gente passou por um assalto na clínica logo que a gente se mudou. Eu já achei que era o fim, que nunca mais ia existir clínica. Não, na segunda clínica estava pronta para nós trabalhar. A Débora deu um jeito, sabe? Então, assim, eu acho que eu admiro na Débora que ela não desiste. Ela toca o barco, não importa a maré, sabe? E se eu um dia, né, eu for um pouquinho assim que nem ela nessa perseverança, eu já ganhei na vida. Olha aí, ó. Ela tá emocionada. Mas nesse momento perde um abraço, eu acho, né? Eu vou jantar lá na casa dela Olha hoje. aí, ó. E a Dani é aquela coisa assim, que eu sei que eu posso contar com ela, sabe? Eu digo pra ela, vamos, eu te explico no caminho, né? E assim, e a Dani, ela tem uma espontaneidade, ela consegue falar muitas vezes. A Dani fala, eu já, né, Mais reclusa. então eu admiro isso, assim, que se ela tiver que chutar o balde, ela chuta. Aí depois ela vai lá e cata o balde. Então, assim, eu já não. Muitas vezes eu já tive que passar por situações que eu não gostaria e eu não disse. Hoje em dia, com 45, já é diferente. Mas eu vejo que a Dani, na idade dela, por ser mais nova que eu, ela também tem essa busca, assim, de não, eu vou fazer isso e eu penso assim e vai. Eu já tenho esse cuidado, às vezes, de não falar alguma coisa. Então, assim, a Dani, ela é muito autêntica, né? Não que não acho que ela fale sem pensar, mas eu vejo que a Dani é autêntica, sabe? E é aquela pessoa que eu sei que eu posso confiar, né? Que eu posso contar. Que eu só digo, vamos, e E ela ela não vai. sabe nem pra onde tá indo. Eu vou, né? Tá me chamando? E eu acho que isso, dessa questão, assim, acho que eu sou uma pessoa que confia, eu acho que isso vem um pouco também da questão da espiritualidade, fui uma adolescente que teve depressão, Henrique, e fui aprendendo com a ajuda de outras pessoas, com psicóloga, eu fui aprendendo que muito do que eu sentia, assim, que eram sintomas de uma busca por uma espiritualidade. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, então eu acredito que se eu botar o pé, Deus vai me dar o chão. Vai te abençoar. Então eu acredito nisso, sabe? Eu acho que, e assim, tanto que lá na clínica é uma frase que todo mundo que entra lá vê, né? Que é da Madre Teresa, que a gente tem o dever de que as pessoas cheguem até nós e saiam melhor e mais felizes. Ninguém vai numa clínica fazer um exame Porque tá alegre. Sim. porque, né? Então, assim, o que eu como pessoa posso fazer na profissão e também no dia a dia, né? Eu não é inconcebível para mim prejudicar alguém para me beneficiar, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, assim, eu acho que eu sou abençoada por ter pessoas que confiam em mim, né? Então, assim, eu acho que a busca da espiritualidade me traz essa confiança, né? E eu acho que isso vai muito de cada um, mas eu sempre gosto de falar isso, independente do que você acredita, né?
acredite. Essa conexão, na verdade, assim, se você crê que vai dar certo, vai dar certo. E por mais que hoje em dia a gente veja, né, que tem muita negatividade ao redor, isso não pode deixar se afetar. E a gente vê isso pelo amor que vocês falam da profissão, pela cumplicidade que vocês têm uma com a outra, de sempre estarem se apoiando. Eu acho que isso é a coisa mais positiva que tem. A conexão não somente familiar, mas também a conexão de poder dizer assim, se eu vou, ela vai estar comigo. Meninas, eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo conversando. A gente poderia falar muito mais, né? Mas eu gostaria que vocês falassem para quem ainda não sabe onde é que tá a clínica localizada, um contato. Eu deixo essa câmera destinada para vocês agora, para vocês convidarem o pessoal a conhecerem a Girardi Fonoaudiologia. Então, a gente está localizadas na Avenida Luiz Milani, próximo à rótula do HDP, né? O número é o 1159. Os nossos telefones é o 3744-2059. Nas redes sociais a gente está como Girardi Fonoaudiologia e estamos lá para receber vocês, para orientar, para tirar dúvida. Se a gente não tem ali o serviço que precisa, que a gente possa fazer os encaminhamentos que forem precisos, né? E encontra sempre um cafezinho quentinho, Um bolinho, uma bolachinha. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Nós não estávamos conseguindo agendar essa entrevista, mas foi muito bom receber vocês mais uma vez, não somente no podcast da Sete, mas também em outros momentos que a gente pôde conversar, conhecer um pouco da rotina de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Eu agradeço de verdade vocês. A gente que agradece o convite e é muito bom estar aqui né, no jornal. A gente se sente em A gente casa, se sente né? em casa, a gente gosta e falar do nosso trabalho lá da clínica é sempre um prazer, né? Acho que a gente quer sempre entregar o melhor e falar, né, das coisas boas, enfim. E todo mundo que precisar de uma orientação, alguma coisa assim relacionada à nossa área, que venham até nós. Se a gente não souber, a gente vai orientar, enfim, vamos achar um caminho. Muito obrigada, meninas. E para você que acompanhou mais um episódio do Sete Podcast, muito obrigada. Logo mais voltamos com mais um episódio com muito profissionalismo, conteúdo para vocês que nos acompanham através das mídias do Jornal Alto Uruguai e também na revista 7 no Instagram. Até a próxima.